Ouvintes da Santa Cruz FM, as previsões climáticas para o ano de 2025 foram mudando ao longo dos meses. De um ano de média chuva para abaixo das expectativas e da média histórica, um dos anos mais secos dos últimos 10 anos no Rio Grande do Norte, e uma preocupação de como vamos enfrentar, como vamos conviver com a seca no segundo semestre, quando as chuvas devem ser ainda mais escassas. Nós conversamos com o meteorologista da Imparne por telefone, Gilmar Bristol, que vai trazer detalhes dessa frustração das expectativas de chuvas e saber se ainda tem alguma previsão de precipitações chuvosas e como será o segundo semestre no Rio Grande do Norte. Olá, bom dia, senhor Édipo Natan, ouvintes da Rádio Santa Cruz, aí do Trairi, especial no município de Santa Cruz. O que nós tivemos de chuvas nesse primeiro semestre de 2025 realmente ficou muito a desejar. Nós tínhamos emitido previsões em novembro, dezembro, janeiro, de que as chuvas ficariam em torno do normal, segundo as condições que nós tínhamos observado no Oceano Pacífico com uma laninha fraca e no Oceano Atlântico com uma condição neutra, tanto Atlântico Sul como Atlântico Norte. Isso indicava, inclusive os modelos também colocavam chuvas variando um pouquinho acima do normal e alguns municípios abaixo do normal. Tivemos janeiro com muita chuva, praticamente todo o estado ficou com uma precipitação quase 100% acima da média. Entrou fevereiro, as chuvas continuaram caindo aqui no litoral e no agreste, em alguns municípios. O interior do estado já começou a apresentar uma redução. O mês de março ele começou com boas chuvas, a primeira quinzena, mas a segunda quinzena as chuvas não apareceram. E essa falta de chuva na segunda quinzena de março, ela foi explicada porque nós tivemos um rápido aquecimento no Pacífico Leste. Nós tínhamos naquele momento tanto El Niño como Laninha atuando no Oceano Pacífico, isso não é comum de acontecer. Isso aí trouxe bloqueios atmosféricos. E esses bloqueios, eles praticamente inviabilizaram a chuva no período que mais chove aqui no Nordeste, que é entre 15 de março até 15 de abril. E foi o que nós observamos. Praticamente toda a segunda quinzena de março não choveu, e praticamente todo o mês de abril também as chuvas ficaram bem abaixo do normal. Abril foi um mês muito seco. Tanto o oeste, o central, o agreste, o litoral, as chuvas ficaram abaixo do normal. E aí isso se replicou em todo o estado, inclusive nos outros estados aqui no Paraíba, no Pernambuco, na Bahia. O Nordeste realmente esse ano ele sofreu com essa situação. Entrou o mês de maio também, nós tivemos pouca chuva, alguma chuva acontecendo na segunda quinzena. E o mês de abril, o mês de junho, quer dizer, no interior do estado já não chove. As chuvas elas vão de fevereiro até maio. E as chuvas, a partir de junho, julho e agosto, elas acontecem mais no litoral e no agreste. Inclusive aí na região do Trairi. Depende muito da configuração do vento. Se o vento é um vento de sudeste, chove mais na região aqui do Trairi, no agreste, porque você tem a umidade sendo conduzida a partir do litoral do Pernambuco, a Paraíba, o Brejo da Paraíba, essa umidade ela chega com boa quantidade aí na região do Trairi, na região do Siridó, fazendo a ocorrência de chuvas. Mas esse ano a gente está observando a predominância de um vento sul. E o vento sul não é bom de chuva aqui para o estado. O vento sul faz chuva lá no norte da Bahia, no estado de Sergipe, no estado de Alagoas, Pernambuco, mas aqui para a gente ela chega com um ar seco e mais frio. E isso que a gente está observando. As poucas chuvas que nós estamos observando é quando nós temos um vento mais de leste e sudeste, e essas chuvas estão acontecendo mais na madrugada e início da manhã. Por conta do efeito da brisa, a diferença da densidade da água do mar, a parcela de ar que vem do oceano,
se encontra com a parcela de ar que está sobre o continente, causa uma estabilidade e com isso nós temos chuvas. Mas são chuvas bem localizadas e às vezes elas conseguem migrar para o interior do estado, chegando aí na região do Trairê. Chega na forma de pancadas de chuva, chuva fina, e o que a gente observa é uma diminuição da temperatura, porque o ar está mais seco, não tem tanta umidade, e aí você tem como consequência pancadas de chuvas fracas, garoa, e consequentemente um clima mais frio. É o que a gente está observando também aqui em Natal. Isso está sendo característico de todo o litoral aqui do estado. Hoje de manhã, todas as manhãs estão acontecendo chuvas. Essas chuvas ainda podem garantir uma colheita para o feijão, principalmente, porque o Agreste é o maior produtor de feijão aqui do estado, de sequeiro. Então, essa chuva, ela garante o feijão. O milho já precisa de um pouquinho mais de água, de um pouquinho mais de tempo para a chuva. Mas a gente acha que essa condição que está aí, ela não vai ter uma mudança significativa, porque nós estamos observando o Oceano Atlântico Sul muito inerte. A alta do Atlântico Sul, mesmo com aquelas frentes frias que estão chegando aqui no Nordeste, que estão chegando aqui na região Sul, Sudeste, e também conseguindo chegar aqui no Nordeste, elas não estão intensificando a alta pressão para que nós tenhamos um vento de qualidade, um vento soprando de leste, para trazer essas chuvas aqui para o estado. Mesmo com o oceano um pouquinho mais quente aqui no litoral dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas essa umidade ela não tá contribuindo com as chuvas aqui no estado. Ela está sendo arrastada por esse vento sul e alimentando a zona de convergência que está bem mais ao norte. Então, realmente, está se desenhando também um mês de junho que chove, que as chuvas apresentam índices altos aqui no Nordeste, aqui no litoral e no Agreste. Está se desenhando um mês com pouca chuva. O segundo semestre, ele tradicionalmente é um semestre de consumo de recursos naturais. A gente não tem instabilidades meteorológicas que atuam sobre o Nordeste capazes de transformar a umidade em chuva. Então, nós podemos ter algumas pancadas de chuvas, mas que não vai mudar, não vai fazer com que haja uma mudança no cenário. Então, o que nós temos para o segundo semestre é uma coisa que todo mundo já sabe, o sertanejo já está acostumado. Você tem chuva no primeiro semestre, no segundo semestre tem seca. E essa seca, ela vai trazer consequências, esse período do segundo semestre vai trazer mais consequências, porque nós tivemos o primeiro semestre com pouca chuva. Então, o que a gente está observando é isso, um ano bastante irregular. Nós tínhamos feito um calendário de chuva lá para o ano 2018, nós teríamos chuvas boas até o ano 2022, depois de 2022 nós poderíamos ter dificuldade. Nós tivemos um excelente ano 2024 com muita chuva, mas em algum momento nós iríamos ter um ano com mais dificuldade de chuva, e aconteceu agora em 2025. E está se refletindo tanto no interior como aqui no litoral. Para o ano que vem, a gente está observando ainda as condições dos oceanos. A boa notícia é que o Oceano Pacífico, pelos modelos de previsão do fenômeno El Niño ou da temperatura do Oceano Pacífico, mostra uma tendência de normalidade, é um pouquinho mais frio que o normal. Então a gente vai continuar analisando essa condição. Claro que o desejo da gente é que nós tenhamos um 2026 com bastante chuva, porque passar 2 anos com chuvas abaixo do normal traz sérias consequências aí. A gente se lembra do período que nós tivemos 2012 até 2017, muita pouca chuva no estado, a crise econômica, a crise de produção agrícola, a crise na pecuária. Nós tivemos problemas sérios para serem resolvidos. Agora nós estamos aí para recebermos as águas da transposição do Rio São Francisco. Isso vai amenizar o abastecimento de água para o consumo humano e animal,
e também para a irrigação, para as atividades agrícolas. Isso é importante, trazer essa sustentabilidade hídrica para o Estado, porque as pessoas necessitam disso, principalmente as regiões mais críticas, aí, que é o Seridó e a região do Alto Oeste. Então, a gente está estudando essas condições ainda. A boa notícia, exatamente, é que o Oceano Pacífico não deverá apresentar condição de El Niño. Isso aí traz uma certeza que nós não teríamos uma continuidade dessa seca que começou agora, praticamente. E aí vai depender muito do comportamento do Oceano Atlântico, e o Oceano Atlântico ele é um oceano bem mais dinâmico, e a gente não consegue prever com 5, 6 meses de antecedência. Nós precisamos aí, pelo menos a partir de setembro, outubro, ter os dados do comportamento térmico dinâmico do Oceano Atlântico, e depois disso a gente consegue fazer algumas simulações para ver como ele pode se apresentar em janeiro do ano que vem. Então era isso, a gente não é muito animador essa situação que nós passamos em 2024, com chuvas abaixo do 2025, com chuvas abaixo do normal, mas aconteceu, o Nordeste ele vive de anos bons de chuva e anos ruins de chuva. Isso é inerente ao clima semiárido, depende muito das condições externas, e infelizmente em 2025 nós tivemos chuvas abaixo do normal. O que a gente tem a dizer é que os prefeitos utilizam as informações meteorológicas para, no caso de necessidade de fazerem seus decretos de emergência, para que o município possa receber os auxílios do governo federal, e também que tenha consciência a população para que não desperdicem a água, porque nós estamos no início do período mais seco do ano no interior do estado, que é a partir de junho até dezembro, e poderemos ter no final do ano alguma dificuldade com água para abastecimento humano e animal. Então, essa seria a recomendação que a gente está trazendo para a população. E esperamos ainda que nesses meses de junho e julho nós tenhamos algumas chuvas, principalmente aqui na região do Agreste, do Trairi, para manter a cultura do feijão e para, quem sabe, aí termos uma recuperação do manancial hídrico, principalmente aí na região do Agreste. Eu quero agradecer a oportunidade desse espaço que a Rádio Santa Cruz, no seu locutor Edipo Natan, está dando aí para a Empane, para trazer algumas informações pertinentes às condições de chuvas aqui no Nordeste. Eu agradeço a todos e um bom dia. Agradecemos a Gilmar Bristow pelas informações. Ano realmente difícil de 2025, com a seca que deve se acentuar no segundo semestre, e as expectativas para 2026 ainda serão divulgadas no último trimestre deste ano. Voltamos aos estúdios.